A paz do Senhor a todos, eu me chamo Wander Gustavo e hoje eu venho falar sobre escolhidos. Bom, o Senhor prova os seus escolhidos. Ele prova por amor, porque a provação produz perseverança. E Deus não quer nos ver cair com os pecados, com as coisas desse mundo. Deus quer ver a gente bem. Então, Ele faz o máximo para tentar nos manter nos caminhos dele. E tudo isso é pelo amor dele para com nós. Os escolhidos não têm escolha. Sim. E vocês podem acabar pensando, mas isso não fere aquilo que a Bíblia diz do livre-arbítrio? Na verdade, não. Por que não? Porque a partir do momento que a pessoa ela se entrega a Jesus, não é mais ela quem vive, mas é Cristo que vive nela. Então, quem vai fazer as coisas a partir de agora não é mais a pessoa em si, mas é Jesus. Então, não fere isso que a Bíblia fala. Pelo contrário, complementa. Deus ama estar perto de nós. E é por isso que Ele testa e permite tantas provações sobre os seus escolhidos. Porque a provação nos refina. Assim como muitas vezes o ferro é colocado no fogo para que ele seja refinado, assim Jesus faz com a gente. Ele nos forja, ele nos faz como um barro e ele é o oleiro, no qual ele cuida da gente, ele nos molda conforme a gente precisa ser segundo a vontade dele. Então, independente da dificuldade e das coisas, a gente não pode se afastar dos caminhos do Senhor. Pode ser que esteja acontecendo situações difíceis, provações, porque as provações e as tentações e as dificuldades na vida de um escolhido são intensificadas para que ele realmente venha a ser preparado e forjado segundo o caráter de Jesus. Muitas vezes estamos na igreja e existe aqueles irmãos, irmãs religiosas que te julgam muitas vezes por pequenas situações, sendo que você é só uma pessoa que está buscando a Deus e às vezes não conhece de verdade assim o porquê eles estão te julgando, ou às vezes não entendeu essa parte, ainda não recebeu esse entendimento. Mas muitas vezes isso acontece, esses olhares tortos dentro do corpo de Cristo não era para acontecer. Mas devemos lembrar que somos seres humanos e que dentro da igreja existe, na verdade, pessoas doentes que estão em busca de cura. Eu digo muitas vezes que a igreja é um hospital. Ela não é um lugar de pessoas perfeitas, ela é um lugar onde pessoas estão lá para ser curadas. Porque Jesus veio para aqueles que realmente precisam. Mas o inimigo, às vezes, planta o joio no meio do trigo. E aí que entra essas pessoas que muitas vezes, na sua religiosidade, apagam o fogo e o amor daqueles que estão lá no início começando a buscar Deus. Então não se afaste de Jesus, não se afaste do corpo de Cristo, porque o inimigo não brinca. Ele realmente está aqui para roubar, matar e destruir. Outro ponto muito importante é que a proximidade com Deus produz aperfeiçoamento. Quando a gente está clamando, buscando, ajoelhado, independente da situação lá, clamando ao Senhor, pedindo algo, aquilo está nos aperfeiçoando. Quando a gente passa por provações, por lutas que se intensificam na vida de um escolhido, a gente vai lá e se ajoelha e ora e clama a Deus. Isso é crucial para ter um aperfeiçoamento, para que Deus olhe com bons olhos para a gente, como filhos realmente amados que seguem o caráter de Jesus. Outra coisa, você não é privado de forma nenhuma de provas por ser um escolhido. Muitos olham por aí que pensam, na verdade, né, que os escolhidos são aquelas pessoas que são amadas por Deus, que Deus fala, eles ouvem audivelmente, que não passam por provações e lutas, na verdade não. Isso é o resultado da vida de um escolhido, o final, na hora que ele já passou por todo o processo. A gente não pode só olhar para o resultado final, a gente tem que olhar para o
processo da vida toda da pessoa. Se você for perguntar para essa pessoa que com certeza é um escolhido, uma escolhida de Deus, você vai perceber que a vida dela até chegar naquele ponto não foi nada fácil. Mas ela esteve lá, clamando a Deus todos os dias, buscando verdadeiramente estar mais perto, para verdadeiramente ganhar a sua libertação e se tornar uma pessoa mais amada por Deus. Você vai perceber que Deus estava com a mão estendida a todo momento para aquela pessoa. Agora, o que fazer para ser um bom escolhido, já que não é fácil ser em si um escolhido? É obediência. Eu lembro que no meu processo de conversão, durante todo o processo que eu passei, não importa o que eu fazia, o que eu pensava, o que eu era, Deus sempre me cobrava obediência. Era sempre obediência. Eu nunca entendia, mas depois que eu fui parar para pensar um pouco, eu entendi o porquê Deus me cobrava tanto obediência. É porque obediência é um dos passos fundamentais. Todas as leis criadas, todos os mandamentos que Deus criou, é para o nosso bem. Não é para que a gente venha fazer bem a outras pessoas, essas coisas, não. É literalmente para o nosso bem. Até aquilo que parece para o bem do próximo, é para o nosso próprio bem. Também é importante ressaltar que os escolhidos têm dificuldade em fazer amizade ou manter uma amizade. Bom, tem vários fatores e motivos para isso. Um dos principais é porque às vezes as trevas que está na cabeça da outra pessoa faz com que ela não queira se misturar com a luz que está em você. Às vezes você está lá buscando santificação, conversão todos os dias, buscando algo de Deus, e o inimigo não quer que a outra pessoa veja isso, não quer que você influencie a outra pessoa. Muitas vezes o inimigo, ele quer que você, na verdade, seja influenciado pelas trevas. Então tome muito cuidado com as amizades, com aquelas pessoas que fazem parte do seu convívio diário, se tem realmente edificado a Deus ou não as suas amizades. E lembre-se, é difícil fazer amigos como um escolhido, porque Deus tem um propósito muito maior futuramente para você. Não se importe com isso, porque o inimigo vai tentar te desanimar com isso. Mas não se desanime, Deus é contigo. Ele fala em sua palavra que ele é contigo. E lembre-se, se Deus não estiver no meio das suas amizades, de nada adianta, nada importa. Se você não tiver, talvez Deus esteja te livrando de algo ruim, de certa forma. Mas confie em Deus. Ele é poderoso e soberano para te entregar aquilo que você necessita, conforme você necessita. Tá, e se é tão difícil ser um escolhido, por que eu continuaria no caminho de Deus? O processo realmente é difícil, eu tenho que concordar com isso. Mas o final é glorioso, é galardão, é céu, é salvação. É isso, são essas promessas que tem sobre a vida do escolhido, uma intimidade com Deus que é tão maravilhosa. Deus, ele não todos os dias vai ficar te dando arroz e feijão. Ele vai todo dia acrescentar uma coisa nova, no qual todo dia você vai aprendendo, você vai absorvendo algo novo, e até que o fim da sua vida chegue, você já viveu tanto com Deus, algo tão grandioso, tão íntimo, que só pode ser completado no céu. Então, a vida de um escolhido não é fácil, o processo não é fácil, mas o final é tão gratificante, é tão bom, é algo tão maravilhoso que somente Deus pode te entregar com, com esse infinito amor dele. Lembre-se, confie ao Senhor os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas, porque eu bem sei os planos que tenho para ti, que é planos de fazer bem e não mal, e de vos fazer prosperar, e dar um futuro a vocês que vocês querem. Bom, essas são as promessas na palavra do Senhor, que está em Provérbios 3, se eu não me engano, e outra em Jeremias 29:11. Deus tem grandes planos, propósitos e projetos para a sua vida. Confie sua vida hoje nele. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Ele vai endireitar suas veredas. Ele vai te guiar como um escolhido nessa terra. E você vai viver a bênção e o propósito de Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.